E aí, tudo bem com vocês? Hoje nós temos uma presença aqui no nosso C3Decast, que olha, animadora, uma presença assim espetacular. Mas antes, eu quero dizer para vocês, cadê a sua inscrição no nosso canal? Onde está você se inscrevendo, você deixando o like, você compartilhando para que esse trabalho lindo possa continuar? Precisamos da sua ajuda e não custa nada. Vai lá, dá uma força para essas meninas lindas, para a gente poder continuar com esse trabalho e alcançar vidas, porque o nosso objetivo é de transformar vidas. Beleza? Podemos? Então eu vou passar para minha amiga C3Decast, Eliane, que ela vai fazer a apresentação dessa figura que nós trouxemos para vocês. Vamos lá, que honra receber aqui André Roseira, mas pra gente, André do Bons. Gente, a apresentação dele é vasta, tá? Então vamos lá. Ele é professor e doutor em História Social pela USP, mestre em História Social pela PUC do Rio de Janeiro, bacharel licenciado em História pela UERJ e em Letras pela UFRJ, mestre em Língua Inglesa pela UFRJ, e ele é dono de um programa no YouTube. Por favor, siga lá, hein? Já vamos dar a dica, né? Que você vai se amarrar. Rumo ao UERJ, com uma expressiva aprovação nos concursos. E, ó, bateu recorde esse último ano, hein? Esse canal, Rumo ao UERJ, é um pré-vestibular também digital, tá? Ele é professor, além disso tudo, ele é professor e coordenador de projetos de pré-vestibulares por 21 anos, desde 2021, tá? E a área de abrangência desse projeto social é Rio das Pedras, Gardenia Azul, Cidade de Deus. Então, é uma obra social que ele faz, assim, ímpar. Além disso tudo, ele é pai orgulhoso do Isaac, né? Flamenguista de coração. Então, nós vamos explorar essa jornada inspiradora e de sucesso com o André. Gente, uma salva de palmas. Obrigado, menina. Eu não disse que ele era demais. Top. Ó, eu fico sempre emocionado, né? Porque eu boto no destaque no meu Instagram, né? A primeira coisa que eu boto, pai do Isaac. Filho da promessa. Isso aí. É o maior orgulho, né? Filho da promessa. Toda a trajetória, acho que é o maior orgulho, né? Quando a gente vê nossos filhos bem, né? Encaminhados, né? Com sucesso, a gente se sente muito feliz. E, meninas, obviamente é um prazer inenarrável estar com vocês. Amigas, companheiras de trabalho durante tanto tempo, né? De vida, né? Obrigado pelo convite. É uma Somos honra. honradas, né? É uma honra para mim, né? Pra gente ter você aqui, André. Tanto conhecimento. E vocês vão ver o quanto ele vai trazer alegria e conhecimento para vocês. Bora, Dayana. André, você tem uma vasta experiência, né? E você já se deparou com algum aluno que mudou sua vida? Constantemente, né, Daiane? Então, tem vários casos, né, que a gente vê essa transformação. Recentemente, eu fiz até uma entrevista no canal com um aluno, né, deficiente visual, tem 2 semanas, né? E ele foi aprovado em Direito, segundo lugar na UERJ em Direito. Gente, que né? bacana isso. Isso, assim, modificou a minha trajetória, porque a gente tem que pensar, né, num material adaptado para um aluno. E era interessante que a monitora lá do curso ficava assim, André, às vezes você vai fazer um trabalho com uma questão, com uma charge, né? André descreve a charge. Aí eu descrevia a charge. E você vai se adaptando àquele aluno. Tem uma outra também, aluninha, que é a France, né? Eu trouxe esse material aqui justamente por conta da France, né? Os nossos materiais do Rumo ao UERJ, eles são maioria digitais, né? Os cursos, as plataformas. Esse daqui é um e-book que eu fiz ano passado. A França, ela já tem 62 anos, né? Então tem essa dificuldade de lidar com o material. O que eu fiz? Imprimi o e-book e mandei para ela pelo correio. Então a gente vai adaptando, né, o material, as circunstâncias. Então, por exemplo, acontece alguma modificação na plataforma, France, entra aí no Meet, vou te ensinar. Vamos lá, passo a passo, devagarzinho. Então eu acho assim, a educação, ela é uma transformação com esse contato, né, que eu chamo de alteridade, né? Na alteridade, na construção, no contato com o outro, que você vai se transformando, né?
E eu acho que a minha trajetória ela é bastante diferente, porque eu fiz o seguinte, né? Desde muito jovem, uma formação, né? Doutorado, mestrado, Basta. mas eu sentia a necessidade de conversar com o meu aluno, esquecer um pouco o doutor, o mestre, né? E criar essa comunicação. E nos últimos anos tem sido muito por aí. E aprendendo mais do que, eu acho que ensinando, né? Claro que os meninos, né? Tem muito aluno que eles ficam assim. Ontem, na minha aula inaugural do curso, tinha 23 alunos do ano passado, que já estão na UERJ aprovados. Não, a gente quer estar aqui, professor, a gente pode aproveitar, mas porque eu falei, claro, gente, isso pra gente, né, que é professor, é um retorno muito grande. Né? Desculpa. Você tem um jeito muito especial e muito peculiar de se aproximar desse jovem, né? Eu acho que esse é a raiz do sucesso, né? Seu linguajar muito acessível, sabe? Não é o doutor, como você mesmo diz, não é o mestre. Você está ali, disponível, acessível. Isso é muito legal, né? É o mestre que está sem o tablado. É aquele mestre que está na altura do aluno, que ideal, que consegue, exatamente, consegue entender e participar da vivência desse aluno. Eu trabalhei, aproveitando a fala da Cicleia, né, eu trabalhei como professor contratado do Pedro II durante 4 anos. E o Pedro II tinha uma coisa, eu trabalhei na unidade de São Cristóvão, né? Ele tinha uma coisa que era o tablado. Primeiro dia de aula, quando eu subi, né? Porque eu nem vi o tablado, para falar a verdade, eu nem vi. Aí, quando eu subi, a turma toda levantou. Eu falei, gente, para com isso, não sou a Madonna. Sou o professor de história de vocês. Aí eles, o professor que é a gente... Eu falei, não, o respeito é interessante, claro, né? O professor, até porque a gente precisa, né? Na sociedade brasileira. Mas, né, vamos desconstruir um pouco isso, né? O respeito não precisa estar no senhor, senhora, né? Sim, o respeito vai muito além do senhor, senhora. Aquela discussão que a gente sempre faz, né, da diferença entre ser autoritário e autoridade, né? Eu acho que essa construção que está ali no dia a dia da autoridade, né? E eu sempre falava isso em projetos sociais, né? Porque eu trabalhei 21 anos, né, em projetos sociais, e eu sempre fazia uma coisa que era o seguinte, né? Não, eu vou dar aula no Gardenia Azul, vou dar aula na Cidade de Deus, né? E como eu sempre gostei de andar de bicicleta elétrica, bicicleta, né? Eu não gostava de chegar de carro, não me apresentava com meus títulos. Não, eu sou professor. E isso vai ser construído durante um ano. Né? Se vai valer a pena, é a trajetória que vai dizer, né? Quando chegar lá no final. Então, assim, quando a gente chega para esse tipo, né, de público, a gente tem que chegar assim, né? Porque, assim, o que vale é essa construção mesmo. Eu até abri ontem o curso e eu falei, vamos construir 2025. Agora a gente está iniciando. 2024 tivemos grandes resultados, mas agora o importante é a gente construir já o ano, né, que a gente está começando, né, ontem, né, dia 5 de fevereiro. Isso. E assim, num espaço digital, né? Digital. Então, você trabalhar com exclusividade num espaço digital não é fácil, né? Quais foram os desafios que você enfrentou aí? Né? Muitos. E até de preconceito meu mesmo. Porque, assim, depois analisando até a minha própria trajetória, né, quando a gente pensa, eu comecei a trabalhar com ensino digital, eu fui professor da PUC, né, de ensino à distância, desde 2011. À época, a gente não tinha essa facilidade, né? Sim. Era um ensino digital assim, que a pessoa entrava na plataforma, mandava um e-mail, aí você respondia 3 dias depois, né, a correção do trabalho. Não tinha esse contato, esse espaço de chat, né, interatividade, aula ao vivo, né? E vou dizer para vocês que eu tive uma grande mudança, né, em 2020. Daí ele conheceu esse pequeno passo, né, esse primeiro passo, né, com a africanidade. Isso, né? com a africanidade. O que acontece? Em 2020, eu fiz uma promessa para mim mesmo, uma promessa para mim. Né? Eu vou trabalhar com ensino digital um turno do meu dia, né, que seria o noturno. Né? Então, eu vou trabalhar só no digital, no noturno. E comecei a construir isso. E, meninas, vou dizer que hoje eu sinto o seguinte, porque o que eu faço? Eu busco algumas interações presenciais, né, com os meus alunos. Por exemplo, eu faço passeio histórico ao centro. Tem até vídeo no canal, né? Passeio ao centro histórico com os alunos. Então, no início do ano, agora em fevereiro, a gente está nesse contato digital. Aí lá para junho eu faço o passeio no centro histórico, a gente se conhece. E é tão interessante que parece que eu conheço aquelas pessoas já há anos, né? Porque essa interação é possível, né? E assim, e sempre disponibilizar o teu WhatsApp, as tuas redes sociais. Estar acessível. Estar acessível, né? Outra coisa também que eu acho muito importante, eu acho que isso vale para qualquer pessoa no mercado digital, né? O compromisso dos horários, né?
vocês têm aqui o C3 TheCast. Isso. Então, vamos supor, toda quarta-feira vai ter uma live sobre alguma coisa. Tem que ser toda quarta-feira, né? A gente tem que ter aquilo. Então, o meu produto, quando o meu aluno chegar lá, ele já sabe que segunda-feira vai ter aquela aula. E conversa com meus professores. Olha só, presta atenção na sua vida. Que, por exemplo, eu, André, não dou aula quarta-feira, porque eu sou flamenguista. O Flamengo joga quarta-feira. Então, eu já sei que vai ter jogo do Flamengo, não dou aula às quartas-feiras. Porque é justamente por isso que você tem que criar essa fidelidade. Aquele produto, ele tem que estar ali naquela hora, né? E com aquela seriedade toda, né? Como se fosse presencial. Como né? se fosse Exatamente. presencial. Então, essas trocas, elas são muito legais. Eles mandam mensagens no YouTube, eles mandam mensagens no Instagram, né? E é muito engraçado. Isso é muito legal também. A gente que trabalha com jovem, né? Eles procuram você, não é pelo seu currículo digital. Não é nada disso. CNPq, nada disso, né? É pelo Instagram. A primeira coisa que eles perguntam, o senhor tem Instagram? Eu falei, tenho. Aí dou o Instagram, né? Porque é a linguagem deles, né? É a linguagem deles. Então, a gente tem que entender isso. E gera realmente, gente, uma cumplicidade muito grande. É muito legal. E a própria formação do curso é interessante, né? O meu professor de geografia, ele mora no Canadá. O meu professor de química, ele mora em Foz do Iguaçu. Ele é professor da Universidade Olha como possibilita, né? O digital. Olha como que o digital, ele possibilita isso. Então, a própria configuração, Helene, do alunato, né? Então, por exemplo, eu tenho aluno da Bahia, eu tenho aluno, muitos em São Paulo, né? Minas Gerais, Brasília. Fora do país. Fora do país. Tem uma menina que ela faz ela está fazendo o terceiro ano dela nos Estados Unidos. Né? É um tipo de bolsa que o colégio dela tem. Então, é o meu aluno dos Estados Unidos, uma outra da Espanha, né? Então, assim, você fica, né? Se sente global, né? Se sente um pouco global, né? Sente não, global, né? Porque agora você É tá global. aqui, a gente tem seguidores lá em Portugal. Mandar um abraço Isso, pessoal de Portugal. Portugal. Adoro a terrinha, hein, gente? Meus avós, por parte de mãe, são portugueses. São portugueses. André, falando em avós, eu vou chegar lá. Eu sei que você tem um viés da família para a educação. Sim. Não tem? Tenho. Então, me conta, como é que você chegou a despertar em você ser historiador, ser educador? Eu sei que sua mãe teve uma participação. Sim. Dona Graça, que a família costuma dizer que eu e minha mãe somos os mais expansivos, né, da família. A mamãe, quando eu moro ali na Muniz de Aragão, né? E quando a gente vai à freguesia, minha mãe, quando eu vou à freguesia com a minha mãe, gente, 3 horas de viagem, porque ela para e conversa, aí conhece todo mundo, desde o bosque, o vigia do bosque, todo mundo, né? E a mamãe é professora, né? Professora na área de ciências sociais e meu pai é da área do direito, né? Então, o que acontece? Quando eu fiz vestibular, ficava naquela coisa, direito ou, né, educação. Aí, eu pensei em fazer, a primeira faculdade que eu pensei em fazer foi ciências sociais, porque eu era apaixonado por antropologia. Né? Essa coisa da antropologia tinha um pouco uma coisa meio mística, né? Como todo jovem com 16... Eu cheguei na faculdade, gente, com 17 anos, né? Precoce. Então, com 16, eu achava que antropologia era aquela coisa Indiana Jones, né? Meio que um arqueólogo, botava uma roupinha caqui e ia lá. Ia lá, né, pesquisar. Ia lá e tal, né? Aventura. Aí, quando eu fiz vestibular, foi interessante que na época o vestibular era separado, né? Não tinha Enem, né? Então, assim, você fazia vestibular para o FRJ, para o UERJ, para a UF, Unirio. Aí, todos eu fiz, porque eu conversei com a minha mãe, né? Minha mãe falou assim, André, como eu sou de ciências sociais, faz história. História, pelo menos, tem mais mercado. Posso dar aula, né, no ensino fundamental, no ensino médio, né? Aí resolvi fazer história. E a Rural não tinha curso de história, agora tem, né? É recente, né? Então, resolvi fazer história e na Rural eu fiz economia. Aí parte da família, que eu tenho, né? Parte da família tem um tio que é economista, todo mundo queria que eu fizesse economia. Eu passei em primeiro lugar na Rural em economia. Mas eu não queria estudar economia, gente. Aí resolvi fazer na UFRJ. E essa história é muito interessante, né? Porque acho que o jovem ele tem aqueles símbolos, né? Eu vi aquele símbolo da UFRJ, né? Universidade Federal do Brasil, né? Eu achava aquilo lindo. Aí fui estudar no IFIX. Quando eu cheguei no IFIX,
a biblioteca estava fechada, porque o IFIX é um prédio, né, um patrimônio público, né, do Brasil. Ele tem mais de 170 anos, né? Então, eu fiquei assim, não, gente, eu vou estudar. E na época não tinha essa facilidade de você ter livros digitais, e-books, nada disso. A internet estava começando, né? Ainda era aquela discada aí. Daquela discada, que eu entrava meia-noite para papai não achar que eu estava gastando o pulso telefônico, né? Senão vinha uma fortuna, né? Exatamente. E aí eu falei assim, não faz sentido estudar numa faculdade e não ter uma biblioteca, ainda mais nós, né, da área de leitura, né? Então, fiz o primeiro semestre no FRJ e fui para a UERJ. Aí me encantei. Minha paixão, a UERJ é minha paixão. Tanto que o nome do curso, né, é Rumo à UERJ. Então, eu fui pela mamãe. E a trajetória, também tem uma trajetória louca, né? De encontro com o papai, né? Porque eu fiz direito. Foi a minha última faculdade que eu terminei agora na UERJ, também em 2018. Vocês viram que eu não falei tudo. Vocês perceberam, né, gente? Então, fiz direito, né? Assim que eu me acidentei, né? Eu tive um acidente de moto, eu fiquei 1 ano e 8 meses licenciado. Imagina um TDAH deles sem nada o que fazer, né? Vai procurar o que fazer. Fiz vestibular, passei para direito. Definitivamente não é minha área de encanto, né, de trabalho, mas é bom, né, a gente conhecer leis, né, conhecer os nossos códigos e tal. Mas esse encontro foi um encontro de retorno ao papai, retorno com a mamãe, né? E aquilo que eu costumo falar, tá, gente? Vocês que têm filhos, os pais, a família é fundamental. Eu digo que eu não seria quem eu sou sem meus pais. Meus pais vão fazer em setembro desse ano 50 anos de casado. Ai, que lindo. E vão ao cinema de mão dada, saem, brigam que nem jovens, adolescentes, têm ciúmes um do outro. Eles são, né, uma gracinha mesmo. E a importância da família, né? A família é tudo, né? E filhos são tudo. Eu vejo, acompanho sempre a Cicleia, Eliane também, né? Com as filhotas se formando ano passado, né? É um orgulho, né? É muito bacana. Maravilhoso. Família é tudo, com certeza, família é tudo. E você, assim, sua família soube conduzir essa quantidade toda de energia, né, meninas? Uau, Porque hein? ele- Exemplo, hein? Ele falou aqui que é TDAH. Isso. Então me conta aí, como é que foi? Foi descoberto quando eu tinha 12 anos, né? Gente, eu era aquele aluno assim... Eu vejo algumas pessoas, sobretudo no YouTube, falando, né, sobre os TDAH, sobretudo a Ana Beatriz, né? doutora. Ela é uma grande gente referência, ama, né? Uma grande referência. E eu acho que ela tem uma definição correta, né? Ela diz que o TDAH é uma Ferrari. E muita gente não sabe nem dirigir um Fusquinha, né? Aí que dá o problema, né? O TDAH, ele está em todo momento, a gente está com um cérebro com múltiplos pensamentos, Isso aí. com múltiplas ideias, né? É uma mente muito criativa, né? Sim. E, às vezes, o sistema educacional não dá conta, né? Porque eu era visto assim, eu tinha notas altíssimas, mas, ao mesmo tempo, eu levava 4, 5 advertências na minha época, que se chamava papeletas. Papeletas. O André não para, o André é isso, o Vamos André é na papeleta agitado. do André. A professora pergunta para alguém, faz uma pergunta, ele já responde, né? Até que chegou uma professora que deixou a mamãe muito chateada, né? Minha mãe, imagina, né? Como professora também. Né? Uma professora deixou sair, né? Soltou, que eu nunca teria sucesso. Meu Eita. Deus, que absurdo. E seria uma vida perdida, né? E tal. Oh, meu Deus. E na época não se discutia muito isso, início dos anos 90, né? Essa coisa. Então, mamãe buscou os profissionais, né? Neuropediatra, né? Pediatra, né? Aquelas coisas todas. E realmente chegou, né? Porque o TDAH, ele precisa uma longa anamnese, né? E muito importante, estava até conversando isso com a Cicleia, né? Que é importante, gente, que a escola ela esteja junto com a família, porque assim o aluno, né? O estudante ele passa muito tempo na escola, né? Então a família às vezes sozinha não vai conseguir resolver, nem descobrir, Identificar. né? Identificar, né? Então assim, e a partir dali conseguir, né? Anos de terapia, né? Anos de tratamento, né? Anos de Ritalina. Outra coisa importante, vocês que são de vestibular, concursos, não é para tomar Ritalina sem prescrição médica, não. sem acompanhamento. Vou falar uma coisa para vocês que é interessante, né? Passar um pouquinho da experiência própria, né? Da minha experiência. Eu sou míope, né? Então, se eu tirar o meu óculos, eu vou enxergar só uma sombra. A Ritalina, para quem é TDAH, ela tem esse efeito, que quando eu coloco
né? Quando eu tomo a Ritalina, o meu mundo fica muito mais claro. Isso. Fica muito mais perceptível, as ideias ficam mais organizadas. Mas não façam isso, gente. Eu estava lendo, eu sempre leio como educador, né? Para comentar com os alunos, né, que me perguntam, não tomem sem prescrição, porque isso pode mexer com as suas sinapses, isso pode dar um problema cognitivo futuro que é impensável, né? Na Ana Carolina foi efeito rebote, contrário. Fez o rebote, tá vendo? Não deu certo. Cicleia tem uma experiência própria, né? Deu um efeito, né? Contrário. Então, assim, e outra coisa, né? A medicação, ela é toda feita pelo médico, Isso. né? De acordo com cada um, né? Para cada um, né? Porque tem um efeito para cada um. E também tem um momento, gente, porque não pode ter essa utopia, né? Tem um momento que o próprio TDAH, como no meu caso, que você tem que parar com a medicação. No meu caso, foram aos 32 anos, né? Então, assim, não tomem sem prescrição, sem conversar, porque, assim, pode ser legal no início, pode dar certo no início, né? Mas pode provocar um efeito muito ruim. Né? Eu queria muito pedir ruim. licença só para falar uma coisa que eu vou aproveitar a sua fala. Uhum. O André falou que a escola participou para poder chamar a mãe, avisar, né? E eu, infelizmente, passando o Instagram, eu pude perceber que uma mãe, que eu não vou citar, mas vai servir como exemplo, essa mãe queria processar a professora porque a professora deu alguma dica de algum tipo de dificuldade desse filho, porque professor, gente, não dá diagnóstico. Todos nós sabemos disso. Mas professor é um termômetro na vida de um aluno. A escola é um termômetro na vida de um aluno. O médico, o neurologista, o psiquiatra, ele não fecha diagnóstico se a escola não preencher um questionário, se a escola não disser como é esse aluno no seu cotidiano. Então, é muito importante ouvir a professora. A professora não está querendo colocar aí um crachá de seu filho ser deficiente ou coisa parecida. Não é isso. Quando ela dá um sinal, quando a professora dá alguma indicação, vai atrás e investiga. Porque você, como pai, como mãe, tem que investigar. Porque ninguém melhor do que vocês querem o bem do filho. E o professor está ali para auxiliar. Tô certo, André? Corretíssima. E Até porque em casa é diferente o filho da escola, né? Sim, não tem isso também? exatamente. O comportamento é diferente, né? Isso. E é o que eu tinha falado anteriormente. Não é só a quantidade de tempo da escola, é a qualidade das relações com a professora, com a direção, com a coordenação. Então, a escola é extremamente necessária. Eu me lembro que, assim, que a escola fazia relatórios mil. Né? Os médicos reconhecem isso. Eles reconhecem. Eles pediam. O aluno fica horas na escola. Sim. Então, o professor identifica ali, né? E os pais, às vezes, têm essa dificuldade. Como E a gente, e até Daiane, né, que trabalha diretamente na sala de recursos, né? A própria Eliane, que trabalhou na orientação educacional, né? Do Cicleia também, né? Isso é muito importante, gente. É muito importante ouvir a escola, né? Pro entendimento, porque eu não gosto, né? E é até inadequado, né? Pelo DSM, né? Você classificar alguém que tem a TEA, o TDAH, como doença. Não é doença, é um tipo de comportamento cerebral, né? É um tipo de funcionamento. Tem que respeitar o lado humano da pessoa, né? Entender esse comportamento da pessoa. E a escola é fundamental. Se a gente quiser, né, dar uma vida mais confortável para as pessoas, para não passar por estigmas, né, como no meu caso, né? É uma pessoa perdida. Uma criança perdida. Sua mãe é uma pessoa perdida, né? Sua mãe foi inteligentíssima. Ela pegou uma coisa que seria uma dor e ela não aceitou aquilo, mas ela buscou, ela não ficou quieta só com raiva da professora, talvez. Poderia, né? Sim. Poderia e ficar quieta ali. Não, meu filho não é isso e pronto. Não, ela foi buscar informação e daí que chegou no teu diagnóstico e conseguiu ressignificar a sua vida. Perfeito. Por exemplo, né, eu não conseguiria, gente, é até engraçado a gente estar falando isso, né? Eu não poderia estar aqui quietinho, ó, numa cadeira, se eu não tivesse passado por uma terapia, por um processo, né? Porque, gente, eu com 12 anos, a minha perninha estava assim, ó, balançando, minha mão estava balançando, eu já estaria totalmente, né, com aquelas questões que já são típicas, né, do TDAH, né? E hoje consigo conversar, parar, né, refletir, ter um hiperfoco, né, que é importante, né, no TDAH. Quer ver uma pergunta que sempre me fazem? O que te faz ter o hiperfoco?
Quer ver uma coisa que é interessante? Eu sou professor também de literatura, né? É leitura. Olha. Eu me lembro que uma vez eu estava num Flamengo e Botafogo, isso tem uns 2 anos, né? E o Flamengo tomando uma surra do Botafogo. Eu no Maracanã. Isso é raro acontecer. Então, assim, eu estava no Maracanã. E meu filho lá, pé da vida, né? E eu no celular. Aí eu, assim, quer saber? Vou fazer um trabalho lá pro pessoal do pré-vestibular. Fiz 12 questões. E um jogo lá, eu no Maracanã, torcida xingando, jogador xingando, técnico, e eu lá trabalhando. Liguei meu hiperfoco, né? Que eu aprendi, claro, né? Não é inato, né? Uhum. E aprendi a ter o hiperfoco. Então, assim, imagina, né? Você tem um filho que consiga, né? Com qualquer tipo de personalidade, né? Desenvolver isso, né? Essas potencialidades, né? Isso eu sempre acreditei, gente. Esses desafios dos alunos, né? O aluno idoso que não tem ainda uma alfabetização digital, o aluno, né, que tem uma deficiência visual, o aluno autista. Vamos lá, vamos aprender, né? Vamos aprender com ele, né? E eu sempre acompanhei a Cicleia, né? Antes do C3Decast, né? Sempre acompanhava a Cicleia, né? Eu ficava assim, gente, que legal, né? Olha o que ela fez com a filha dela, né? Olha que... Eu fico aprendendo. Me escalou coisas dos jovens, né? Porque eu acho que o TDAH, quem fala muito isso é a Ana Beatriz, né? Ele tem uma coisa que ele é uma esponja, né? A gente pega tudo, a gente se interessa e a gente está ali, né? Que eu sempre falo, pode ser que eu nunca vou usar aquilo, né? Nunca vou, mas eu quero aprender. Já que se chegar no momento, né, numa situação difícil, eu tenho aquela ferramenta para poder usar, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Perfeito. E como surgiu essa ideia de criar um curso preparatório para a UERJ? Já falou que é apaixonado pelo UERJ, então já entendemos isso. Com propostas temáticas e correções aí por vídeo. Como é que você pode compartilhar com a gente algum momento marcante, assim, algum aluno, enfim? Eu costumo dizer também que essa construção do Rumo ao UERJ é uma construção coletiva também. Vou comentar aqui uma trajetória para a gente. Eu já tinha canal de YouTube, gente, desde 2013. Meu canal é desde 2013. Nossa. Só que se você for buscar vídeos antigos, era assim, eu dava aula nos pré-vestibulares comunitários, Gardênia, Cidade de Deus, né, Rio das Pedras, e os alunos, essa geração, né, digital, eles já ficavam assim, professor, grava um vídeo falando sobre o livro da UERJ, né, que a UERJ, ela tem sempre assim, a leitura para a prova objetiva tem um livro, de junho, setembro tem uma outra prova objetiva e dezembro tem a redação que você tem que ler no livro. Gente, eu não sabia mexer em nada disso. Não tinha estúdio, não tinha nada. Eu pegava um celular lá e, às vezes, pedia alguém. Daí ele, grava aqui que eu vou falar no livro. Não tinha nada, não tinha efeito, não sabia mexer em vídeo, nem fazer corte, nada disso, né? Imagina, né? E eu ia botando meus videozinhos lá. E, gente, hoje eu fico olhando, tem vídeos que, claro, que padrão de hoje, né? Assim, tinha 4.000 visualizações em 2013, né? Aí eu fico, gente, até que o negócio era, né? E eu não sabia nem responder, as pessoas mandavam as perguntas, não sabia nem botar um doc, né, para o aluno, não sabia fazer nada. Aí chegou na pandemia, em 2020, aí que foi a virada mesmo. Eu já tinha o canal, não era tão grande, né? Tinha 4.000 inscritos, também não era tão pequeno. Para a educação não é pequeno, né? É bem significativo. Aí olha a maluquice que foi, gente. Isso foi muito, muito interessante. A UERJ mudou a prova. A prova seria em junho, sempre assim, né? Eles abrem agora os editais agora em fevereiro, março, a prova é em junho. Veio a pandemia em março. A UERJ cancelou o vestibular. O vestibular seria só em dezembro. Cancelou de novo, aí foi para março. Um ano bem atípico. Né? Cancelou de novo e foi para final de 2021, quando houve. Então a gente teve 1 ano e 8 meses. E olha a maluquice. Aí, todos os meus alunos, tanto do pré-vestibular, dos pré-vestibulares comunitários e tal, ficavam lá no canal. Professor, faz o vídeo, professor, faz o vídeo. Aí aquilo foi crescendo. Aí eles que abriram. Eu nunca me esqueço, tem um menino que até hoje ele está lá, que ele administra o grupo de WhatsApp. E ele já está na UERJ, faz engenharia. Vamos criar um grupo de WhatsApp. Aí o grupo de WhatsApp hoje tem 600 pessoas, mas desde 2020 já tem 300 e boa, cada ano cresce mais. Né? E dá os cursos. Aí tanto que o canal não era Rumo ao UERJ, o nome do canal era meu nome, era o meu nome mesmo, né? Então aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo. Meninas, em 1 ano e 8 meses, porque assim, eu fazia correções, comecei a entender essa coisa de ter que ter um dia fixo, né, para cada coisa, para um curso, para aula, né?
Em 1 ano e 8 meses, eu corrigi gratuitamente 1.800 redações. Nossa. O aluno mandava pro meu e-mail, era uma coisa precária ainda, era pro meu e-mail, aí eu recebia, corrigia, né? Aí, em janeiro de 2021, aconteceu uma coisa muito interessante, né? Eu resolvi, durante 4 quartas-feiras, dar um curso de Camões, e pior que o autor era difícil. Ontem eu comentei isso, né? O UERJ escolheu Shakespeare esse ano, né? O Hamlet, e os alunos estão apavorados. Eu falei, gente, quem deu Camões na pandemia? E eu resolvi criar um curso de 4 aulas em 4 quartas-feiras. Aí isso bateu com a minha vida empresarial. Eu também tenho, né, lojas, né, em shopping. Então, o que aconteceu? Na terceira quarta-feira de janeiro de 2021, eu tinha um lançamento de uma coleção da Arezzo, no Mirante do Arvrão, no Vidigal, lá em cima, né? Lá em cima, no Mirante do Arvrão, existe um hotel. Eles têm um hotel que você pode ficar lá. Eu nem sabia disso, né? Então, a equipe da Bruna Marquezine ia fazer a divulgação, né, das sandálias, né, da Arezzo, a coleção de outono, porque sempre é feito no verão, é uma estação antes, né? E nós fomos ficar 4 dias lá. E o dia que eu cheguei lá, quarta-feira, aí eu falei assim, não vou desmarcar minha aula. E eu cheguei lá em cima no Vidigal. Foi outra coisa interessante, né? Eu contratei o Uber para me pegar em casa e me levar no Vidigal. Só que eu não sabia que o Uber não subia o Vidigal. Uau! Aí estou eu e minha amiga, né? A minha sócia e amiga. Gente, a gente teve que sair do Uber com um monte de mala e eu com câmera, com lâmpada, né? Para fazer minha live, né? Aí, e no horário certo, que era 7 da noite. Não deixei de fazer. Olha, aí quando foi 7h30, começou, porque lá em cima tem uma casa de shows, né? Começou um funk. Aí eu, assim, desesperado com o meu microfone aqui, aquela visão lá de cima, linda, né? Do Leblon. Aí eu, assim, tenho que ligar o meu hiperfoco. Eu não posso ficar escutando esse filme. Aí os alunos começaram a rir, né? Aí eu, gente, vamos lá. Temos que falar de Camões. E a música lá atrás rolando. Era uma live, não tinha como controlar. Era uma live, né? Aí os alunos, gente, tem até esse vídeo lá, tem uma playlist, Camões. Depois você pega o terceiro vídeo. É muito engraçado. E os alunos, professor, foi a melhor aula. Aí eu, gente, que loucura, né? Então, essa construção do curso foi assim. Aí, em 2022, claro que não deu para fazer isso mais gratuitamente, né? Porque era um público muito grande, né? Aí o canal foi chegando a 20, 40 mil pessoas, né? Aí não dava mais. Ele iniciou de cunho social. Cunho social, era totalmente social. Né? Aí, em 2022, os alunos falaram assim, professor André, vamos montar então um curso. Aí eu chamei alguns amigos, né, que já tinham experiência com aulas digitais, né, que eu já dava aula, gente, de redação, literatura, linguagens, né, história, geografia. Aí eu falei assim, não, mas eu tenho amigos, né, professores, aí peguei pessoas que tinham experiência já, né, porque a pandemia nos ensinou isso também, né, gente? E outra coisa, tá? Escolas particulares, o respeito com os profissionais, né, porque eu vi muita gente em escola particular demitindo o professor que às vezes tinha uma trajetória de 30 anos e que não vai se adequar ao digital. Não adianta, né? Mas tem que ter esse respeito também com os professores. É uma área também de inclusão, né? É uma área também de inclusão. Precisa ser incluído, né? Então, assim, chamei aqueles professores e montamos o curso, né? Que até hoje é um sucesso, né? Rumo ao UERJ. Rumo ao UERJ, né? Vamos rumo ao UERJ. Eu vou te falar uma coisa. Você sabe qual é o segredo do teu sucesso? Vou te contar hoje. Você acabou de dizer aí. Você começou sem receber nada. Você só dava. É aquele dar sem querer receber, sem pensar, sem a intenção de receber. E aí o que acontece? Sucesso. Vem as bênçãos. E aí vem o sucesso. Eu acho que eu, assim, né? Eu sempre tive uma experiência religiosa também, né? Eu fui católico durante muitos anos, né? Eu fui coordenador de ACA, JC, né, do Loreto, né? Ali na freguesia. Famoso. E fiz matéria eclésia, né? Tenho uma formação mesmo, de fato, religiosa, né? E eu acredito nisso mesmo. Nós temos essa, ainda mais nós da educação, né? Nós temos essa proposta. Tanto que até hoje, meninas, o curso ele é pago, mas a mensalidade é um preço muito social. É bem baratinho, você me contou, muito bom. É muito acessível, né? Porque eu acho que é o momento, eu sempre pensei nisso, sabe? É o meu momento de troca, né? Por tudo que Deus, né? E por tudo que minha família, né? Tem feito, né, na minha vida, tem me transformado, né?
eu acho que a gente precisa dessa troca, né? Ainda mais num Brasil tão desigual, né? Com uma trajetória tão desigual, né? Quantos desafios nessa área da educação, né? Quais foram os principais desafios nessa área educacional que você enfrentou e enfrenta, imagino, né? Nos dias atuais? Isso eu aprendo também muito com amigos, né? Eu tenho minha grande amiga Joana Bahia, professora da UERJ, né? Joana, um beijo, foi minha professora. Professora de Baiana, hein? Joana Bahia, minha amigona. Aí, ó. Amigona. Foi minha Manda professora um beijo. na FFP. FFP, Faculdade de Formação de Professor de São Professora Gonçalo. da UERJ. Viu aí, ó? A Joana vai acompanhar o podcast. Um beijo. E o que eu sempre aprendi com Joana, né? Joana falava assim pra mim, André, o aluno às vezes chega no primeiro período, ele não sabe escrever um parágrafo. E nós temos esses problemas mesmo, esses índices que a ONU estuda, né? O brasileiro ele não consegue às vezes interpretar um parágrafo, né? Escrever um parágrafo. Então isso é um desafio. Imagina eu dar um curso de redação, né, num país que não tem o hábito de leitura, incentivo, né? Não tem um incentivo à cultura, né? Então, por exemplo, ontem eu estava meio que na minha live fazendo ali panos quentes, gente. Olha, não limita o aluno. É que tem muito professor que vai na internet e tem uma certa, né, presença, né? E vai falar assim, não, ler Shakespeare é impossível. Não é Shakespeare, não é impossível. É impossível se você fizer aquilo impossível. É lógico. Né? Vamos ler. E eu não tenho vergonha, não, gente. Ano passado a gente trabalhou Machado de Assis. E eu trabalhei, antes de trabalhar com o texto original, eu trabalhei o quadrinho. E não teve problema nenhum. Meus alunos foi um recorde de conceituizar na prova objetiva. Porque cria aquele ambiente, né? Então, quer ver, ontem mesmo eu falei na live, Hamlet. Gente, o Rei Leão, Mufasa, que está no cinema, né, nesse momento, é uma reinterpretação do Hamlet. Você tem um tio que mata, né, o irmão para tomar o poder num reino. Então, assim, tem várias formas de você transformar aquilo num conteúdo acessível, né, para o aluno. Mas pensando nessa... Eu acho que a gente faz um trabalho, Eliane, muito parecido com quem trabalha com sala de recursos. Você vai transformar aquela literatura que pode parecer dura, né, pesada, e vai dar uma acessibilidade àquele material. Perfeita colocação, eu acho que é isso mesmo. E eu vejo um brilho no seu eu adoro. olhos. Eu acho que o sucesso, né, além do dar sem querer nada em troca, né, sem querer receber, é o amar o que você faz. Você faz com gosto. Eu estive agora com Joana, ela faz aniversário dia 8 de janeiro. Aí nós fomos comemorar o aniversário dela. E tem uma outra amiga dela que é professora da UFRJ. Aí ela me perguntou, por que você não quis ser professor, né? Eu já tenho uma experiência como professor universitário. Falei, gente, eu adoro o ensino médio. Eu adoro o ensino médio. Eu adoro essa idade entre 15 e 18 anos ali que o jovem está acordando, está despertando, né? Está amadurecendo, né? Tem todos esses desafios. E é um público que eu gosto, né? Eu acho que é por isso que brilha mesmo, né? É maravilhoso mesmo. Trabalhar com jovens é maravilhoso. A gente aprende muito mais, nossa, Quando né? ele fala dessa linguagem acessível, né? Ele também coloca o que a gente tem que passar para os professores que estão vindo agora trabalhar com inclusão, que é entender que quando você começa a sua aula lá do básico e vai subindo a complexidade, você consegue alcançar todos. Consegue. Né? Por isso você foi trazendo esses lúdicos, né, para a sua aula. Eu acho que isso tem também muitas professores na universidade falaram isso, né? Sobretudo os da área de pedagogia, né? Que a gente faz licenciatura, né? Eu dei aula, gente, com 16 anos eu dei aula no Brazos, de inglês. Eu terminei o Brazos, né, com 15, aí eu fui convidado para dar aula de inglês. E quando você vai dar aula de inglês, você aprende várias estratégias pedagógicas, né? Trazer um jogo, fazer alguma coisa diferente, né? E essas ferramentas, quando eu terminei a faculdade de História, eu já tinha essas ferramentas. Né? Lúdicas, né? Na verdade, essas ferramentas são construtivistas. Isso. Você faz uma aplicabilidade do construtivismo. Isso. Essa coisa que a Daiana falou, começa da base e vai subindo, é o construtivismo. Vai construindo, construindo. E outra coisa, que a gente traz da fala da Cicleia, que é muito interessante, né? Para você que é professor, está chegando agora, né? Que eu adoro. Quando o aluno diz para mim assim, vou fazer pedagogia, geografia, história, matemática, né? Faz mesmo. Né? Nós precisamos de professores, né? E bons professores. Então, assim, uma coisa que é muito interessante também que a Cicleia falou. Eu adoro construtivismo. Eu acho muito legal. Não tenha muita expectativa. Às vezes eu tenho a expectativa da minha aula, vou chegar aqui.
e o aluno, eles transformam, modificam totalmente. E não fica pior não, tá, gente? Muitas das vezes fica bem melhor do que a gente tinha previamente, né, planejado, né? Então, assim, aprendam, né, com essa questão de você também se levar por eles, né? Claro, sem perder, né, a seriedade. Os meus alunos, eles sabem também que eu sou chatinho. Eu sou meio inglês, né, assim. A pessoa me chama para fazer alguma coisa, eu chego meia hora antes. Eu, quando estava em sala de aula, nas escolas particulares, na faculdade, né? Às vezes a minha aula na PUC era 7 da manhã, eu estava na sala 6h40. Eu acho que o ambiente tem que estar todo planejado para a minha aula. Isso é ter disciplina. Ter disciplina. Isso eu aprendi com anos de terapia do TDAH. Né? Quer ver? Tem umas coisas que são muito interessantes que você vai aprendendo com a terapia, né? André, o transtorno de déficit de atenção, gente, o déficit de atenção é muito importante. Isso é muito importante. Se alguém me falar que isso é muito importante, eu vou anotar tudo. Já estou anotando e eu preferencialmente faço na hora. Né? Não deixo para depois. Isso é uma coisa que eu aprendi. Né? Então, assim, o aluno me dá uma dica. Professor, esse filme é muito legal e fala sobre isso. Já anoto. Calma aí, gente, vou anotar aqui, né, meu caderninho. Já anoto tudo. Então, você aprende a se disciplinar. Quer ver? Os simulados são todos digitais. Mas é assim, vai começar 8 horas, que nem a UERJ. Vai começar 9 horas e vai até 1 da tarde. E o formulário fecha. Se ele não fizer, eu fico até brincando nos grupos, eu fico assim, vai abrir 9 horas, hein, gente? O sinal do Enem tá fechando. Aí eu boto aqueles memes, né, com as meninas pulando, tentando pular o muro, né? Mas assim, e cumpre-se o horário, né? Cumpre-se a regra. Porque é um simulado, né? O teu aluno, ele vai estar ali. Você não pode dar 10 horas para ele, né, de prova, né? Ensinar essa parte séria também, né? Que é muito legal. Né, também. Disciplina é muito importante, né? Com Disciplina certeza. é muito importante. André, e o futuro? E o futuro? O futuro da educação no Brasil online. O que você acha que vai acontecer? E acho que temos que dar muitos passos, né? Muitos passos. Acho que, sobretudo, ter a paciência, mas, assim, alfabetizar e dar esses recursos para os docentes. Né? Isso é muito importante. Porque, assim, eu fico pensando da seguinte forma, né? Eu sou professor formador do INEP. Né? O que a gente faz? A gente ensina os professores de redação a corrigir redação do Enem. Mas isso é um trabalho sério, né? A gente faz esse trabalho há muitos anos. Então, o que você tem que ensinar para a educação digital? Não é largar a pessoa, né? Porque a gente que vem de redes, né, públicas, a gente recebe computador, né? Aí fica aquela coisa da dádiva, que parece que o governo resolveu dar para você alguma coisa, né? Mas não ensina o cara a usar. Né? E aí, você tem que ter uma internet, né? Você tem que ter uma internet veloz, você tem que ter alguém que te ensine a editar um vídeo, né? Fazer alguma coisa. Eu sou muito curioso, né? Eu tenho os meninos do TI que trabalham lá no curso, né? Mas eu sempre digo o seguinte, eu também quero saber. Porque no momento que eles não possam, eu vou saber mexer. Eu acho que Agora, por outro lado, pensando positivamente, tem muito potencial. É muito potencial. Sabe por quê, gente? A gente que trabalha, né, com YouTube, eu recebo, às vezes, mensagens de vídeos de 4, 5 anos atrás. Aí você vê um vídeo que você esqueceu que fez aquele vídeo. Tá ali. Né, alguém está sendo tocado em algum lugar do Brasil, né, em alguma perspectiva, aí entra em contato com você. Né? Então, assim, cara, o potencial é incrível. Né? O potencial é incrível. E na pandemia nós percebemos isso, né? Da gente fazer projetos, né? O Africanidades é um exemplo disso, né? Da gente fazer projetos, se encontrar, né, semanalmente, encontros, né? A gente entrevistou vários escritores, né? Com livros sobre escrita africana, né? Então, esses encontros virtuais, a gente percebe que são importantes no momento de crise global, né? Que você não tinha nada que fazer, né? Eu não podia mais dar aula, e agora? Né? Isso aí. Se vira e faz, né? Então, assim, eu acho, gente, vocês que são governantes, né? Independente de orientação política, né? Pensem nisso, né? Invistam nisso, né? Desde a criança até o adolescente, o universitário, porque, assim, gente, outra coisa, né, que a gente já sente, né? Já sente. Eu vi a Eliana ali brincando, né? Com a idade, né, Eli? Aí eu brinco com eles também, falo muito com meus alunos. Eu não sou velho, o tio não é velho. O tio é um clássico, eu brinco com ele. Então, assim, outra coisa.
esses jovens, eles estão anos à frente da gente. Essa coisa de inteligência artificial, de não sei o que. Às vezes eu olho assim, gente, eles já estão no multiverso, né? E eu estou aqui no concreto, né? Então, assim, desafio, assim, né? E os governos, governantes, né? Possibilitem essas tecnologias, né? Na educação, sobretudo, né? Porque tem muito potencial, gente. A gente tem um potencial que a gente nem sabe, muitas das vezes, né? Todo ano eu me surpreendo, né? Com alunos que chegam, trajetórias que chegam, né? Eu gosto muito dessa ideia de biografias, né? As trajetórias, né? Que são diferentes, né? Mas que se encontram, os encontros que são legais, né? E, aluno, qual conselho que você daria hoje para um jovem que gostaria de passar na universidade, tem tido dificuldades? Qual conselho você daria, além de entrar no curso, Claro. uma UERJ, mas além disso, qual conselho você daria para esse jovem? Gente, eu acho que a juventude, isso me preocupa um pouco, né? Pelas leituras que faço, né? De sociólogos, psicólogos, né? Hoje a gente vive a geração com menos prospecção. O que seria prospecção? É o pensar o futuro. E o jovem hoje, né, tem vários especialistas nisso, né? Eles não conseguem nem pensar o domingo. Ou então, quando pensa o domingo, é assim, eu vou ao baile. Imediatista, Né? O jovem é né? imediatista. O excesso de presentificação, para usar o Bauman, né? Então, assim, a gente tem que pensar muito longe, né? Então, por exemplo, acordei, né? Sempre tive uma expectativa. Eu vejo isso muito com o pessoal da medicina. Que pra gente, né, gente? Eu tenho essa coisa mesmo. Quando sai o resultado da UERJ, o resultado do Enem, primeira lista que eu vou na medicina. É claro, né, gente? Porque eu costumo dizer que eles são estudantes de alto rendimento. Quem é atleta de alto rendimento, que tem que abrir mão de tudo para viajar, né? Então, pensem no seguinte, você não está abrindo mão de nada. Essa metáfora é até ruim, né? Você está investindo em você. Né? Às vezes, é um aninho que você vai ficar sem ir lá na tua festinha, sem ir lá na tua praia, sem encontrar os amigos. E outra coisa, né? Ou então, vai estudar com os amigos, né? Vão fazer coisas, né? Projetos, construam projetos juntos, né? Que vai valer a pena, gente. Porque você vai estar construindo esse seu futuro. Imagina, né? Um jovem que estuda muitas das vezes... Eu tive uma experiência com um rapaz, gente, que ele tinha... Meu aluno, ano passado, né? Que foi aprovado em medicina. O Sérgio Dias. 38 anos, já tinha 20 anos de experiência em hospitais e enfermagem. Olha. Aprovado em medicina depois de 7 vestibulares. Com filhos, família, aquela coisa de ter que trabalhar de madrugada, aquelas escalas doidas, né, do pessoal da saúde, né? E aprovado em medicina, fez o curso. Né? Mas esse sonho foi um sonho o quê? Gestado. É uma gestação. Vocês mulheres sabem mais do que a gente, né? O que é a gestação, né? Que é todo um planejamento. Né? Então, planejem-se. Acreditem nos seus sonhos. Eu quero ser jornalista. Sim, quero ser professor. Isso. Amém. Eu quero ser médico, né? Eu quero ser advogado. Todas as profissões são importantes, né? A gente viu na pandemia o quanto que é importante o pessoal da saúde, né? O quanto que estavam ali na frente do exército, né? Lutando com a gente, né? O quanto que é importante o professor formador de todas as outras profissões, né? E você, professor, também, gente, acredite no sonho, né? Quem diz isso é Shakespeare, né? Nunca diga que o sonho de alguém não é autêntico, né? Todo sonho é autêntico. E acredite naquele sonho. Né? Então, assim, quando um jovem chega para mim, André, eu quero fazer medicina. Eu não vou dizer que é fácil, não, tá? Difícil. Eu vou dizer o seguinte, vai lá no meu canal, pega o vídeo da fulana que passou em medicina. Vamos aprender com as biografias, né? Quanto que a pessoa teve que abrir mão para estar ali. Mas que valeu a pena. Né? E é muito interessante, né? Tem uma aluninha muito especial ano passado, a Isabelle, né? Moradora de Duque de Caxias. Olha que interessante. Quando a Isabelle, o pai dela que me procurou. E normalmente, hoje em dia, a gente usa o WhatsApp, né? Ele me ligou. E muitas das vezes, no nosso corre-corre, a gente não atende mais celular, né? É que a gente acha que é alguém querendo oferecer alguma coisa pra gente. Né? Marketing, né? Aí eu atendi o paizinho, né? Gente, que legal. Ele, toda vez que acontece alguma coisa na UERJ, que a Isabelle já tá lá, né? No segundo período da faculdade, ele me manda foto. Me manda foto do primeiro dia de aula, do jaleco. É isso, gente, né? É você ver que é acreditar no sonho, né? Do filho, né? E já têm esses sonhos com seus filhos, né? Isso eu acho que é muito importante. Eu tirei isso do meu filho, né?
quando eu fui a Porto Seguro, agora há pouco tempo, né? Postei até para vocês algumas coisas lá no Instagram. Eu conheci a Lavínia lá de São Paulo. E a família dela estava gestando esse momento, né? Esse momento de muitas renúncias, que precisa da disciplina. É como uma equipe, né? Porque é um Sim. momento que vai decidir a vida do outro, né, André? Eu diria também que são escolhas, né? Eu acho que a vida é feita de escolhas. Uhum. E esse momento do pré-vestibular, você tem que fazer boas escolhas. Então, se eu quero chegar na medicina ou até engenharia, essas carreiras que demandam mais tempo para Sim. estudo, como você bem citou, né? Atletas de alta Isso, performance, adorei esse exemplo, que acho que é isso mesmo. Tem que ter escolha naquele momento. Sim. Você Senão orientava não consegue. muito, né? Hoje- Você orientava muito. Hoje, as escolas de ponta, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas, né? As escolas de ponta, eles chamam esses profissionais, né? Que é um trabalho muito parecido com o que eu faço, de mentores dos alunos. Muitos pais procuram a gente, né? Eu quero que você seja o mentor da minha filha, não é mais professor, é mentor, né? Que aí você vai planejar junto com a família, encaminhamento da faculdade, depois na faculdade também, né? Aquele universo, né? Da universidade, né? Ficou até engraçado, o universo da universidade, né? Então, isso tudo tem que ser feito com esse orientador educacional, com esse coordenador pedagógico, né? Com o diretor da escola, né? Com o professor. Então, fazer isso junto com o jovem, né? Eu vejo muito isso no meu filho, né? No Isaac, né? Eu acompanhei toda a trajetória dele, né? E o Isaac, nós temos personalidades bem diferentes, né? Isso que é o legal, né? O meu filho é tudo calmo, tudo organizado. O pai hiperativo. Lá em casa sempre foi o contrário. Eu chego 3 da manhã, meu filho chega, dorme 10 horas, tem a vida toda certinha no quarto. Olha o equilíbrio, olha o equilíbrio. Né? Ele tá querendo te ensinar. Ele me ensina muito. Quer ver? Eu aprendi a fazer quadro semanal com ele. E o meu filho sempre foi aquela pessoa assim, eu sei que hoje ele tá lavando o carro 6h30. Sexta-feira ele vai estar lavando o carro 6h30. Ele sempre foi muito metódico, né? Acho que presbiteriano, né? Evangélico, né? Tem toda aquela ética, né? Protestante, como dizia o Weber. Então, assim, e aprendo muito com ele, né? Então, eu fiz toda essa trajetória, acompanhei essa trajetória do meu filho, né? Eu me lembro que no ano do vestibular, acho que eu fui até um pouquinho demais, né? Durante toda a semana, gente, do ano que ele foi fazer o vestibular, que ele estava no 3º ano de ensino médio na escola, eu pedia para ele fazer uma redação para mim. Só vai sair, só vai pro teatro, só vai pra... Aí sabe o que ele me dizia? Rapaz, estudar com o senhor não é castigo, não, é privilégio. Então, assim, a gente acompanha, né? E ter aquele... E já era um jovem, esse condicionamento que eu acho maravilhoso, queria ter, né? Isso, né? Tô aprendendo, né? Então, é muito legal isso, né? Você vê que, né, é um jovem, né, que deu certo, né? Outra coisa, gente, potencializem isso, a questão, né, o seu filho está ali, né? Meu filho, por exemplo, gostava muito de surfar, né? Sempre foi um bom aluno, né? Gostava de surfar, sempre gostou de matemática, era totalmente o contrário, né? A inteligência não era para humanas linguagens como a minha, né? Mas, assim, com 15 anos ele recebeu um convite na Barra da Tijuca, surfando, de ir para a igreja presbiteriana. Mas vai. Não, eu sou católico, mas não levei ele para a catequese. Não, ele teve um momento de escolha dele. E hoje conheceu a esposa dele num site, né, americano. Hoje ele mora nos Estados Unidos, né? Então, assim, eu acho que você tem que incentivar todas essas redes de sociabilidade, né? Igreja é muito importante como rede de sociabilidade, sabe? O adolescente, ele precisa de uma identidade, né? Para não se perder nesse mundo de muitas escolhas. A gente não fica perdido. Espaço de fé, né? Gente, a gente vai num shopping, às vezes você vai numa loja, eu tenho pânico às vezes, né? É que é tanta coisa que você fica assim, gente, já tô confuso nesse lugar. E o mundo é essa confusão, né? Então, se você tiver um direcionamento de uma igreja, de um grupo de escola, de um pré-vestibular, Da família, né? como você da falou. família, pega, gente. Isso é muito importante. Não fique sem direcionamento. Porque aí você vai parar em qualquer lugar. Isso. Né? Isso é muito perigoso. Então, assim, e você que é pai e mãe, vasculhem isso, né? É um mundo muito perigoso, sobretudo digital também, né? Não tenha medo de ser chato, né? Filho, o que você está vendo aí? O que está acontecendo? Né? O que é isso, né?
Então, gente, estejam ali, né? Eu acho que, e nós professores também, né? Nós temos essa questão, né? Eu já passei experiências em salas de aula, assim, né? De alunos estarem passando coisas, conteúdos inadequados um para o outro, conversando. Aí deixa eu ver celular aí. Se bem que, esse ano não pode mais celular em sala de aula, é lei federal. Ainda bem, não vai ter mais celular na escola, né? Nós concordamos, obviamente. Com certeza. Obviamente. Então, assim, eu acho que nesse mundo de múltiplas escolhas, e que muitas das vezes, né, a gente sofre muito isso na escola, né? E muitas das vezes, gente, esse mundo é muito mais interessante, né? E vocês, jovens, né? Ter o professor interessante para a beça. A gente tem que trabalhar mais com os professores, né? Como nossos ídolos. Eu sou de uma época que os meus professores são meus ídolos. Falamos agora da Joana Bahia. Joana Bahia, quando eu estava lá como aluno da UERJ, era minha referência, né? E hoje somos amigos, né? Então, assim, tem os seus professores. O professor não pode ser ruim, né? É uma identificação positiva, né? Então, tenham essa identificação. Perfeito que você falou de referências, né? Pegando esse gancho. Referência na família, de repente um tio, um primo. Referência na igreja, de repente um pastor, alguém que tá lá à frente, né? Um padre. Referência na escola, que são os professores, são, né, os coordenadores. Então, o jovem precisa buscar referências. Perfeita colocação. Porque eu acho que está muito difícil mesmo. André, tem algum projeto aí em andamento que você pode contar pra gente em primeira mão no C3P10? Queremos saber. Bom, o meu último grande projeto, né, foi o seguinte. Eu precisei planejar, né, e executar, né, de dezembro para mais ou menos dia 25 de janeiro, né? A prova da UERJ terminou dia 1º de dezembro. Dia 2 eu já estava trabalhando com o pessoal do TI. Porque eu acho que, assim, eu precisava digitalizar o nosso curso, né? Nosso curso hoje ele é todo digitalizado. Tem quiz, tem um monte de coisa. Tem vídeo, né? Foi um projeto que eu me fiz. Difícil. Trabalhei as férias inteiras. Olha as escolhas aí. Você escolheu. Né? E conseguimos, né? Eu estava lá perturbando os meninos do TI. Eu falei, vamos botar isso, vamos botar aquilo. E consegui. Esse acho que era o meu projeto, né? Claro que a gente tem sempre projetos, né? Eu acho que agora o grande projeto é ainda ampliar, né, dar mais possibilidades, né? Agora a gente está fazendo aí uma checagem para oferecer pelo menos 10% dos nossos alunos bolsas, né? Acho que isso é importante, né? E tem aquele aluno, gente, por mais que a mensalidade não seja cara, né? Mas para muitas pessoas, né? Tem famílias que tem 4, 5 pessoas que ganham um salário mínimo, né? Então é difícil. Então, assim, a gente está fazendo essa seleção das bolsas, né? E, claro, gente, tem que ter o mérito, né? Se você ganha uma bolsa para um curso sério, que tem aprovações, né? Para uma escola, tem que ter o mérito, né? Eu costumo, assim, muita gente bate na meritocracia, né? Mas tudo bem. Eu não acredito que, por exemplo, na sociedade desigual, você vai achar que todo mundo tem o mesmo lugar. Eu costumo dizer que a sociedade, gente, não é o Brasil, não. É o mundo. Nós somos uma corrida de Fórmula 1. Eu costumo brincar que a Fórmula 1 é desigual, né? Porque vai ter o cara que vai sair no primeiro lugar, vai ter um cara que vai ter um motor melhor. Eu ia falar, um tem a Ferrari, um vai ter uma roda diferente, né? Claro que o piloto vai fazer a diferença, né? Nós somos o país do Ayrton Senna, né? Somos orgulhosos, chauvinistas. Meu Deus, que saudade. Que saudade, né? Então, assim, mas você tem que ter o carro, tem que ter um bom motor, né? Você tem que dar condições para aquilo. Mas o jovem também, gente, tem que ter o retorno para o curso. Isso eu cobro. Eu cobro. Menina, por que você não apareceu na aula? E hoje em dia, a inteligência artificial descobre tudo, né? Minha filha, você não apareceu, você não estava logada lá. Eu sei, tem os dados todos aqui. Então, assim, quer ser bolsista? Beleza, mas vai ter que merecer. E a gente vai acompanhar do início ao fim. Sabe por que eu digo, gente? Porque o nosso trabalho é muito sério. E eu sempre... cargos que eu estive na minha vida, sempre defendi os professores. Eu já fui diretor, gente. Foi uma das experiências mais legais da minha vida. Eu fui diretor de uma escolinha, uma escola municipal, no Anil, do 1º a 5º ano. E nessa escola, a professora mais nova, que inclusive foi minha amiga de infância, ela tinha 20 anos de município. Aí uma vez, uma mãe que estava no 2º período de pedagogia foi falar mal da minha professora mais experiente, 38 anos de município. Chamei ela, a professora, a coordenadora,
Eu falei, então, mãezinha, você vai ensinar a gente a alfabetizar, porque a professora, ela já alfabetiza há 38 anos. E quando eu pego o Uber aqui, às vezes eu pego o pai, que é Uber, que foi aluno dela, há 20 anos atrás. Você vai nos ensinar. Então, assim, tem que ter respeito ao professor, né? Então, assim, quer ver? É até engraçado, os meus professores, eles ficam assim, não recebem muito não, porque só trabalham 2 horas por semana, né? Mas, assim, a minha hora-aula, o meu professor, não tô explicando, não, eu pago ao meu professor R$200 a hora-aula. Nem a PUC paga isso. Então, assim, ele vai trabalhar ali 2 horas por semana, mas vai ter uma hora-aula digna, né? Para fazer o melhor trabalho dentro daquelas, né, 2 horas semanais. Porque eu acho que a gente tem que valorizar, sim, né? O professor, ele tem essa valorização, né? Tem muitos professores, né, que vão estar aqui no canal que falam disso, né? Valorizar o profissional. O profissional, ele tem que ter reconhecimento, sim. E, gente, outra coisa, né, que a gente sempre comenta, né, nas nossas conversas particulares. O professor tem que ter rede social, sim. Você está inserido na sociedade, né? Tem, assim, claro que a gente não vai, né, expor muita coisa das nossas vidas, né? Mas, assim, exponha você, ó, o professor, as meninas de TheCast, vamos seguir, Instagram, YouTube, né? A gente tem sempre que aprender, né? Então, eu tenho sempre que aprender. Gente, eu assisto todos os vídeos do TheCast. Compartilha no WhatsApp, porque é importante também. Compartilha, né? Eu sempre coloco. Compartilha, Eu sempre coloco, né? gente. Porque a gente está aprendendo, né? Aprendendo com biografias que estão aqui na nossa frente, né? As 3 meninas aqui, gente, têm mais experiência que a André de educação, né? Então, tem que fazer essa referência e reverência, né? Eu gosto dessa palavra, que só trocar o V pelo F, né? Que é muito importante, né? Sim. E aproveita e dê para todo o nosso público como a gente consegue encontrar esse André, onde eu te encontro, como eu consigo me inscrever nesse curso Rumo ao UERJ. Vamos lá. No Rumo ao UERJ, né, o nome do curso no YouTube é Rumo ao UERJ, e lá no Instagram eu estou como Professor André, né? Ou então André de Bois, né? Que é o meu nome. Ali você tem o famoso Linktree, né? Que você abre ali. Aí tem o formulário de inscrição no curso. Tem os cursos digitais também. Por exemplo, você pode comprar o curso de redação diretamente na Hotmart, né? Na plataforma. Então, ali pelo Linktree, eu tenho que até botar o C30Cast lá também, no Linktree. Eu tenho o seu antigo... Viscarol e Coisitas de Mão, gente. Vai lá também. Eu tenho, já tá lá no meu Linktree também, né? Vou botar vocês também. Então, hoje em dia, por ali, você já consegue fazer o formulário de inscrição de matrícula. E os meninos entram em contato com vocês. Quando não eu mesmo, né? Pelo WhatsApp, né? Então, é bem tranquilo, tudo digital, né? Dá para fazer esse contato. A gente tem sempre vídeos, como que funcionam as plataformas, né? Materiais, né? Para explicar para vocês isso. Porque é um mundo difícil também, né, gente? Vestibular não é uma coisa assim, que todo mundo sai. Não, calma aí, tem um processo que é assim. Por isso que eu brinco que o aluno que ele se inscreve no curso, ele tem que fazer o curso integral. Eu quero fazer só isso. Não vai dar certo, gente. Eu não vou mentir. Se você for estudar só história, não vai passar no vestibular, né? Se eu quiser só biologia, não vai passar no vestibular. Então, tem que fazer, porque, na verdade, que o nosso curso propõe a você é um projeto de ano. É um projeto para chegar lá no final. E a gente é muito engraçado. Aquele grupo, gente, eles são um caos, né? Daqui a pouco começa. Isenção na UERJ, para não pagar a prova, né? Aí começa. Aí daqui a pouco, cotas. Gente, tem dia que tem 200 mensagens. Aí eu fico, gente, vê o videozinho lá que eu explico cotas, né? Não sei o quê, né? Então, assim, é um universo que você precisa conhecer, né? Pra gente jogar futebol, a gente não tem que saber que o zagueiro, o defensor não pode, né? Botar a mão na bola na área, né? Senão vai ser pênalti, né? E a vida é assim, né? Cheia de regras que a gente precisa saber e conhecer. E conhece também o André, meio doido, né? Multifacetado, né? Daqui a pouco, eu vou estar no carnaval. Escola de samba, amo. Em todas. André, e o expressivo resultado? Expressivo resultado. Gente, 2024, eu fico arrepiado sempre, né? Porque a gente fica temeroso, né? A gente fica... eu fico que nem os alunos, né? Da meia-noite do dia 9 vai ser o resultado. Eu estou lá meia-noite dando sempre atualização do site, né? Para ver se sai aquele resultado. Muito legal, gente. Esse ano, nós botamos 30 alunos em Direito. Tá certo que é o curso mais forte, né? Nosso curso mais forte, né?
30 alunos em Direito. Mas aprovados E classificados, já estão lá, já fizeram a matrícula. Tá, gente? Não está na lista de espera, não. Então, assim, é muito legal, gente. Pensa bem, em Direito você tem, no primeiro semestre, né, 80 vagas. Nós botamos 30. Uau. Ó, outra coisa, outro resultado expressivo. Foram 36 alunos com nota máxima da redação. A redação da UERJ é de 0 a 20. De todos os vestibulantes da UERJ, nós tínhamos 7 alunos com nota 20. Uau. É quase um quinto, é mais que um quinto, né? Mais do que um quinto. Então, assim, esses resultados nos deixam muito felizes. Nem é o nosso forte, né? 6 alunos aprovados em medicina, que é aqueles que a gente fica, né, encantados. Sei que o pessoal vai me bater. Gente, todos ficamos encantados com todas as áreas, né? Então, assim, alunos aprovados em pedagogia, história, geografia, engenharia elétrica. Falando nisso, precisamos mais dos alunos, e isso não é só uma reclamação minha, não, até de escolas, né? Para as áreas de matemática e física. Vamos desconstruir. Se vocês conhecerem algum professor de matemática e física, tragam para cá, a gente. Acho que precisa desconstruir essa coisa de que matemática é impossível de entender. Ah, sim. Né? Eu fico muito triste, porque, assim, a gente teve 4 alunos aprovados em engenharia de 5 que fizeram o curso. Né? Então, assim, desmistifiquem isso, né? Tivemos aprovados em engenharia, odonto, enfermagem, né? Letras. Todos são importantes, todas as aprovações e trajetórias são importantes, né? Fiquei muito surpresa. Ano passado também já tinha sido um resultado bastante expressivo, né? Mas como ano passado foi o segundo ano do curso, né? Esse ano foi realmente expressivo. Um professor amigo lá da UERJ, né? Que inclusive é o responsável pelo vestibular da redação da UERJ, falou assim: vou conversar com o pessoal do Direito, vou mandar o Alexandre de Moraes te proibir de dar aula pro pessoal de Direito, que você tá botando muito aluno em Direito. E o curso de Direito da UERJ, por incrível que pareça, ele é o melhor curso de Direito do né? Brasil, né? Referência. Muitos ministros do Supremo Passaram pela UERJ. Ou então são professores, né? O Barroso é professor da UERJ, né? Então, assim, é muito legal, né? A gente falar da UERJ, né, meninas? Nossos olhinhos brilham. Brilham. Eu também sou aluna da UERJ. Ai, ó, viu? Mas me fala, o Instagram é o mesmo nome do YouTube para te encontrar? Não. Eu tenho que fazer essa mudança. Vou aceitar essa sugestão. Muita gente me pede essa mudança, né? Para botar o rumo ao UERJ, né? É porque meu Instagram, ele começou muito pessoal, né? Essa coisa pessoal. Gente, quando eu conheci o Instagram foi hilário, né? Meu filho tinha 7 mil inscritos, né, no Instagram, seguidores lá. E eu nem tinha Instagram. Eu ainda era ligado a Facebook. Passei pelo Orkut. Devia ser Orkut. Acho que a gente fica um pouco órfão, né, dos negócios. Aí os negócios vão sumindo, né? Sei lá o que acontece, que as redes sociais vão sumindo. As pessoas vão sumindo, né? Aquilo vai virando cemitério, né? Aí, meu filho, faz Instagram, esse negócio de Facebook já tá muito antigo, né? Olha, aprender com as gerações, né? Aí resolvi fazer. Gente, aí abri o Instagram. Com um ano, eu já tinha 15 mil seguidores. Aí, meu filho, que absurdo, tem mais seguidores que eu. Mas é que a gente se comunica, né? Aprende, né? E eu sou curioso, né? Pai, tem que fazer uma hashtag. Pai, tem que fazer não sei o quê. Pai, posta um history, que eu nem sabia o que era isso, né? E vou mudar o nome, vou botar Rumo ao UERJ, né? Que eu acho que não faz mais sentido ser meu nome, né? As pessoas perguntam. André muito. Roseira. André Roseira, né? André Roseira, eu te encontro no YouTube como André Roseira. Ou como Rumo ao UERJ. Ou Rumo ao UERJ. Rumo ao UERJ. Porque o canal antigamente se chamava André Roseira, né? Aí agora é Rumo ao UERJ. Então, assim, aprender um pouco com isso mesmo, né? Eu aprendi com meu filho, né? E às vezes tu aprende com... Quer ver? Nunca me esqueço, eu tinha turminhas nos colégios particulares, né? Professor, agora a onda é a Coreia do Sul, vamos ver dorama. Eu falei, que é dorama, gente? K-pop, professor. Eu falei, que K-pop? Aí fui lá na Netflix, que eu não posso ficar pra trás, né? Senão eu vou achar que eu sou um dinossauro. Aí comecei a ver. Clássico. Gente, o problema de começar a ver isso é que tu se vicia, né? Gente, aí tu começa a ver aqueles doramas, tu quer assistir um monte, né? Aí dá vontade de comer miojo, aquelas bebidas, né? Eu falei, gente, que legal, né? Mas a gente aprende com eles, né? É uma delícia, né? É uma Trabalhar delícia. com jovem, né? Eu sou apaixonada. Eles são encantadores, né? E toda vez que eu vejo todo mundo falar de jovens, eu lembro de Dom Bosco, que falava: basta que sejam jovens para que eu vos ame. É lindo isso, lindo, né? é lindo. Dom Eu Bosco falava Eu isso. trabalhei numa escola particular que a gente usava o método Dom Bosco, né? Educador maravilhoso. sensacional. Sensacional. André, eu quero te fazer um pedido
Quero pedir, em nome de toda a comunidade das mães atípicas, eu quero pedir que você tenha bastante entusiasmo na parte do seu curso que possa ser voltada para a inclusão. Eu sei que você agora está pensando numa metodologia para fazer uma adaptação para esse seu aluno que passou na UERJ para a história, que é deficiente visual, mas eu quero te pedir que você possa começar a pensar naqueles que são autistas, que são Down, que têm outras comorbidades, para que eles também possam participar. Entendeu? Talvez uma prova mais adaptada, Sim. talvez uma linguagem mais acessível nas suas aulas ou nas aulas dos outros professores, porque eu acho que é um público que merece também estar num lugar desse. E a gente entendeu? não pode cortar o sonho da pessoa, né? Exatamente. Vou pensar e vou chamar. Autodescrição. E vou chamar vocês também para participar. Para te ajudar. Com certeza. Não, porque essa adaptação ela é difícil mesmo, né? Não é simples. Em 2023, eu tive 2 alunos autistas, né? Hoje ele faz jornalismo na faixa, né? Ele conseguiu uma bolsa, né? Na faixa, né? Adora esportes, né? Ele escreve, às vezes, os relatos de jogo, né? De futebol. Flamengo e Fluminense, né? E ele escreve direitinho. Parece aqueles relatos que a gente lia antigamente no jornal, né? Impresso, né? E tive um outro que me marcou muito. Eu já tinha até me esquecido dessa trajetória. Olha que legal, né? Esse aluno, eu fico até arrepiado, né? E foi o seguinte, ele fez todo o curso, o ano inteiro. E a gente, né? E é muito legal, gente. Eu não sei como que é isso na escola, né? Que os outros alunos abraçam. Isso. Aí conversa, né? Não, calma aí, é assim, né? Porque às vezes a gente é muito rápido, imagina, né? Um TDAH dando aula, né? Às vezes a gente é muito rápido, ele tem que, né, diminuir um pouco, né, para chegar, né? E esse aluno, ele não foi aprovado no vestibular. Ele me mandou a seguinte mensagem, eu tenho print até hoje. Professor, eu não fui aprovado no vestibular, mas eu fiz uma redação para o meu emprego e eu fui aprovado naquele emprego, naquela empresa que ele queria trabalhar. Ai, que legal. Eu fico arrepiado. Que lindo isso, né? Então, assim, não cumpriu o vestibular, beleza, mas cumpriu em outras coisas. É isso Que aí. nem todos Né? vão ter que frequentar a universidade, a gente sabe disso. Isso. Né? Mas pode ser produtivo em algum outro espaço. Posso falar do caso do nosso Claro. queridíssimo? Meu aluno, né? O nosso queridíssimo. Ó, nós temos um aluno que vai estudar, o Andrei vai estudar numa das melhores faculdades de engenharia do Rio de Janeiro, no Cefet. Passou para a FRJ também, né? Primeiro lugar. Primeiro lugar. Autista, vai fazer engenharia elétrica. Isso aí. E assim, e nesse momento, gente, outra coisa também, que a gente tem também no curso, né? São os meninos que eu chamo de velha guarda, são os veteranos do curso, que eles fazem. Muito isso. Como é que faz a matrícula? Gente, nada é óbvio. Uma vez uma menina perguntou lá no grupo de WhatsApp, o que é lacrar o envelope? Aí, o que eu fiz? Que eu comecei a ver que estavam fazendo bullying com a menina no grupo, tranquei o grupo. Olha só, gente. Eu sou da época da carta. Vocês são da época do e-mail, sei lá, do WhatsApp, né? Nem e-mail. Eu sou clássico. Eu sou um clássico. Nem todo mundo sabe o que é ir no correio e mandar uma carta. Não há problema nenhum nisso. Não há problema nenhum na pergunta, né? Então, assim, essa paciência, chamar as mães, né? A gente acompanhou a Fabiola em janeiro agora, né? Porque, gente, imagina, né? Você ter um filho com TEA, né? E você... os pais são muito importantes, e Cléia sabe disso, né? Para orientar isso tudo. E mais uma informação para essa mãe, né? Que não é fácil, gente. Entrar lá, ver qual é o prazo, aí tem que entrar no Gov, né? Para matrícula aí Precisa ter um direitinho. acolhimento. Tem que ter um E acolhimento. nem vai ser fácil ele frequentando a universidade. Sim. Para essa mãe também vai ser bem difícil, porque é completamente diferente de tudo que ele vivenciou. Mas o bom, Cicleia, é que as universidades já estão com projetos de inclusão também. Sim. Né? Então, assim, as coisas vão evoluindo. A própria UERJ, ela tem já esse projeto lá na FFP... não, FFP não, FBF, que é da Baixada Fluminense, da Caxias. Né? Tem a professora Elaine Matheus, né, coordenadora lá. Já tem um projeto de acolher esses alunos vindo da inclusão. E tem, eu sei que a UERJ tem também, Maracanã,
essa coisa do... Por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, muitas vezes a pessoa precisa de mais tempo de prova, né? Para se concentrar, ou então num lugar melhor, né? Para fazer a prova, né? Silencioso, né? Então, assim, a UERJ já faz isso. Eu sei por causa da Joana. A Joana me falou que já tem isso na UERJ, né? Então, isso é muito importante. Muito Estamos importante. caminhando. Que coisa boa! Ela é pioneira, né? A UERJ é pioneira. A UERJ é Várias pioneira. ações sociais. A UERJ é a primeira faculdade já com cota, né? Em Isso, 99. É a primeira do Brasil, né? O próprio Enem é inspirado na UERJ, né? O modelo de prova é inspirado no vestibular da UERJ. Então, assim, a gente tem isso, né? E, claro, a gente espera, é o que a Eliane falou, né? Essa progressão mesmo, né? Gente, que não é uma progressão só científica, né? É uma progressão de afeto, de entendimento do outro, né? De alteridade, de encontro. É um outro né? patamar, De respeito. né? De respeito. Né? Porque, assim, mais uma vez afirmo, né? Que não é uma doença, é um condicionamento. A pessoa funciona daquele jeitinho e a gente pode chegar a esse mundo, né? Eu nunca me esqueço, eu trabalhei ali no Anil, na Praça do Anil, onde tem a feira, e eu nem era ligado a isso. Eu tinha que cumprir, na época, tempo de estágio da faculdade, né? E eu trabalhei, até ligado a uma instituição kardecista. Eles têm ali, eles recebem autistas, Down, né? E eu trabalhei com um menino autista. E esse menino, ele hoje toca em casamento, piano. Ele tinha aquele autista, ele era aquele autista que desenvolve muito, né, alguma área, né? Artística, no né? Eu acho que é Asperger, né, que se dá o nome, né? Isso. Altas habilidades, no caso. Né? E, gente, Não? eu fiquei pouquíssimo tempo com o menino, né? 7 meses. E eu ficava um determinado tempo com ele, né? Aí, a primeira vez que ele falou meu nome, com 6 meses, que ele me reconheceu como uma pessoa. Uau, 6 meses depois. Quando ele falou André, cara, eu fiquei todo arrepiado, gente. Eu fiquei assim, sei lá, parecia que tinha nascido meu filho. Aí quando o bebê fala o teu nome, é papai. Assim, porque é muito legal, né? É muito legal. E até hoje, quando a mãe dele sempre me convida, né? Ah, André, vai ter um evento, vamos lá. Ela me manda os CDs dele, né? Me marca, né, em publicações. Então, assim, você vê, eu tive uma importância pequenininha, 7 meses, né? Uma areia dentro daquele, né? Muitas pessoas importantes que passaram na vida dele. Mas, né, me marcou. Então, assim, e marca por quê? Porque é uma experiência humana, né? É um ser humano que está ali. E quando ele entende que você, né, é um outro humano, né? Essa diversidade, né? É muito bonito, gente. É muito bonito. Não, André, marca porque você é sensível, porque você é especial, porque você tem esse olhar humano que falta em muitas pessoas, infelizmente. Eu acredito muito nisso. Sim, sim. Né? Professor, para dar certo, tem que ser humano, ele tem que ser acolhedor, tem que ter esse olhar. Sabe que essa sua fala é legal, né? Às vezes as pessoas chegam... Ah, André, você é muito inteligente. Inteligente, não. Sempre falo isso. Sensível. Tenho sensibilidade. Inteligência, né? Tem múltiplas, até porque eu acredito em múltiplas inteligências, né? Então, assim, isso é legal. A sensibilidade, né? A gente tem que ter essa sensibilidade de acolher o outro, né? E de entender essas perspectivas, né? Me lembra muito agora, eu tenho um amigo, gente, e ele mora em Chicago. Ele sempre vem pro carnaval, né? Eu recebo ele aqui, né, e tal. E a gente tem 2 senhorinhas, uma de 78 e uma de 83. E a gente chama nossas amigas, né? E a de 83, ela tem muita dificuldade, uma senhora negra, né? Num Brasil super racista. E nós fizemos um programa no passado com elas, que nós levamos elas no Shopping da Gávea, e sentamos, e elas estão super envergonhadas, né? Vou falar isso aqui, ó, mas Dona Oneide não vai ver. Nós vamos levar Dona Oneide na casa Julieta Serpa, em Botafogo. Ela não sabe, se ela souber, ela não vai querer ir. Que o sonho dela era tomar um chá. Aquela coisa de chá de antigamente, né? E lá é o lugar do chá, né? E é um lugar lindíssimo, né? É lindíssimo. Então, assim, ele é psicólogo, esse amigo, trabalha nos Estados Unidos há anos, né? Ter essa sensibilidade, né? Por que a pessoa não pode estar naquele lugar? Pode sim. E a gente brinca com elas, a gente chega no restaurante, elas que vão pagar. E a gente não tem dinheiro para isso, não. Elas que vão pagar, a gente brinca, né? Para deixar a pessoa, né, à vontade, né, gente? A gente está aqui nessa vida que é passageira, é rápida, é efêmera, né? E se a gente ficar só na velocidade, a gente não vai pegar a qualidade, né? O conteúdo, né?
que eu acho que faz a diferença na vida, né? Você parar para pensar, gente, hoje eu consegui ajudar alguém, né? É tão gratificante. É tão gratificante. André, Eu ficaria conversando com você a tarde inteira. Tô embevecida. Vou te falar uma coisa. Para a gente ajudar, né? Encerrar, ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, eu queria te fazer uma pergunta. Eu olho para você e vejo quando eu entrei na escola normal, eu sou da época da escola normal, né? Eu estudei no Rainha dos Corações, Jacarepaguá, e eu me lembro que quando eu subi aquela ladeira do Rainha dos Corações, eu dizia assim, mãe, eu hei de vencer, mesmo sendo professora. Porque eu escutava as pessoas dizerem que professor não vencia, professor era sempre aquele que ganhava mal, aquele que chegava suado, aquele que dava aula segurando bolsa de feira. E eu achava que aquilo não podia ser normal. E quando eu olho para você, sendo um professor, sendo um mestre, sendo um empresário, sendo tantas Doutor. outras coisas que você Doutor. né, doutor. Então, eu tenho certeza de que os professores que estão nos vendo agora, ou os jovens que querem ser professores, o fato de algum órgão não pagar bem não quer dizer que a gente não possa ganhar bem, Uhum. né? Porque eu já ganhei bem na minha vida. E eu tenho certeza que você já ganhou bem na sua vida, Claro. Eliane já ganhou bem, né? Então, assim, vai depender muito do que você vai fazer com Uhum. aquilo que você aprende, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nós três somos educadoras. A gente nunca imaginou de estar num podcast. É verdade. Sim ou não? Criadores do podcast. Criadores desse podcast. Então, quando você é professor, eu olho para você, eu vejo tentáculos, né? Eu vejo um polvo. Aquele que pega várias coisas. Nós somos muito inteligentes, de verdade. Sim. Quando a gente estuda a licenciatura, né? A gente é muito inteligente e a gente tem capacidade de fazer Sim. a ampliação do nosso conhecimento. E através dessa ampliação vem o reconhecimento financeiro. Sim. Então, eu quero te parabenizar, porque você está Obrigado. numa categoria de professor que foi a luta. Sim. Né? Que rompeu as barreiras de ser aquele pobre coitado que nunca ganha bem. Aham. Então, assim, e como o André, gente, temos vários professores. Né? Nós também somos assim. Temos várias outras funções, outra metodologia para conseguir ganhar um salário melhor, para melhorar de vida, melhorar o filho de vida. Né? Então, assim, parabéns, André. Obrigado. Que você possa, nesse podcast nosso, possa ter sido assim, uma inspiração para os jovens que ainda pensam em ser professores, uma inspiração para os professores que ainda são jovens, ou não, porque eu tenho 60 anos e eu estou fazendo uma transição de carreira, então a idade ela pode não ser um limitador para você, Claro. depende muito de como você trabalha a sua cabeça, né, a sua mente. Então, é sonhar e é acreditar que o sonho pode ser realizado. Você sonhou, você acreditou e hoje você está aqui no nosso C3Dcast para provar que isso é real. Obrigado. E nós temos o que, meninas? Uma surpresa. O mimo. Oba! Ele vai passar o mimo As pro três André. mãos, 3 mãos. Oba! Obrigado, meninas. Obrigado. É algo para você guardar todo o seu coração, lá naquele lugar que você faz de estúdio, que eu Vai vejo. tá lá, vai tá lá. Isso, que tem um monte de coisa que você pendura. Ah, olha que lindo, Essa é gente. dele. Vai estar lá, Essa é lá a no sua, meu estúdio. Obrigado, meninas. Tem uma outra coisinha aí dentro. Ah, é? Opa, André. deixa eu ver. Ih! Isso é para você assinar bastante Opa! contratos. Ó, gente, Pratos milionários. todo professor adora caneta, hein? Já fica a dica. Já Adora entrar em papelaria. Exatamente. Se você Obrigado, gostou da meninas. caneta do André, brevemente, a nossa loja virtual do Opa! C3Dcast vai ter para vender. Não é não, André? Isso aí, gente. Ó, e vamos nos inscrever.
vou estar divulgando todos os vídeos, Instagram, no meu YouTube, né, e todas as minhas redes. Ainda não tenho podcast. Vou aprender, ainda não sei. Rumo ao UERJ. Rumo ao UERJ. Rumo ao UERJ, com o André Roseiras. Hoje foi um sucesso. Deixou aqui várias dicas de caminhos, né, para o sucesso, para chegar ao sucesso. Que o sucesso ele deixa trilha. Então é só você chegar em uma, né, e trilhar. Então, deixa uma última palavra aí para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Isso aí, gente. Eu acho que a mensagem da Cicleia e da Eliane agora no final é muito importante, né? E o que a Cicleia falou, não há limitador de idade, não há limitador de mudança, né? E o que a Eliane falou, o que importa é a trilha, né? Uma vez eu escutei do Joaquim Barbosa, ex-ministro, né, do STF, né? As pessoas chegavam a ele e perguntavam assim, né? Ai, o ministro, né? Já tem aquela brincadeira que usa a capa do Batman. Não. O que o Joaquim Barbosa passou para se transformar no Joaquim Barbosa? O que a Cicleia passou para se tornar Cicleia? Eliane, Daiane, André. E o que a gente vem contar aqui no podcast é justamente essas trajetórias. Se foi possível com a gente, com muita luta, muito trabalho, muita seriedade, é possível para vocês também. Obrigada. É isso aí, André. Beijo, obrigada. Obrigado, meninas. Os projetos da vida. Vamos lá. André, uma parceria. Quem sabe aí um apoiador do C3Decast pelo Rumo ao UERJ. Vamos fazer. Estamos querendo parceria. Você aí que gosta do nosso trabalho, quem sabe pode ser o nosso apoiador. Fala conosco. Deixe seu like, compartilhe esse conteúdo se fez sentido para você, inclusive no WhatsApp. É isso aí. Isso aí. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Então vamos orar. Dá a mãozinha aqui, André. Alguém quer fazer a oração? Fique à vontade, Cicleia. Senhor, amado Deus querido, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade. Hoje, em especial, pela vida do André aqui conosco, Deus. Nós estamos muito alegres em receber o André. Eu te peço, Senhor, que tu use a vida do André para que as pessoas possam ser motivadas, Senhor, a estudar, a estar juntas, a ter capacidade de fazer as coisas, não pensar nos limites. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso. Também te peço, Senhor, por mim, pela Eliane e pela Daiana, que o Senhor possa nos guardar, nos livrar de todo o mal, usar a nossa boca para que a gente possa também impulsionar as pessoas, porque o Senhor sabe qual é o nosso objetivo aqui. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora! Vamos lá. Bora, André, tá preparado? Vamos lá.